É um prazer muito grande nós estarmos iniciando mais um Papo de Graça a partir do estúdio da VEM TV. E tem um bocado de gente perguntando que estúdio é esse, que lugar é esse onde a gente ouve barulho de carro, onde às vezes o sol incide sobre o rosto do Caio e brilha muito, onde os ruídos naturais aparecem, onde se chover a água cai. Eu tenho dito regularmente que nós não estamos fazendo nenhum programa de televisão. Isso aí é uma das insistências. Nós estamos usando câmeras e o meio de divulgação, mas o aparato não é um programa de TV, não quer ser e não será. O lugar é o jardim da casa onde eu moro, que é a casa que o Caminho da Graça aluga para eu residir aqui em Brasília. Que foi um lugar, quando a gente mudou para cá, para essa casa há 3 anos e meio atrás, mais ou menos, havia só o jardinzão. Não tinha nada, era só grama, 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 grama. Tudo que você vê aqui, até os troncos grandes, eu trouxe. Eram coisas que estavam jogadas na rua, o tronco do meu vizinho. Tudo que a gente foi construindo aqui foi com coisas que a gente foi arranjando. E para se divertir, no início só os sábados. Depois eu botei alguém fazendo essas coisinhas comigo todos os dias. E aí essa pessoa virou câmera aqui do nosso programa. E agora o filho dele virou câmera do nosso programa, de modo que todo mundo que vai plantando uma semente vai crescendo no indivíduo, ele vai também se transformando numa outra coisa. De modo que o estúdio aqui da VEM TV é esse lugar de prazeres lúdicos da nossa família. Cada coisinha que a gente fez com um propósito, cada coisinha é um altar. Um dia eu ainda vou explicando para vocês os significados de cada altar. Mas não tem nada aqui que não signifique algo para mim e para minha mulher. Que não seja alguma marcação de alegria, de gratidão, de alcance interior. Tudo tem algum sentido. Então, dada essa explicação, o avião passou, aí sim, é assim mesmo. É aqui aberto, como se a gente estivesse conversando numa esquina. Então esqueça a televisão e entre com a gente, sente à mesa. Faça parte dos ruídos. E mais do que isso, pergunte. E pergunte com objetividade. Nosso tema de hoje foi deixado livre por uma razão simples. De segunda-feira para cá tem muita gente fazendo perguntas que não foram respondidas. Hoje eu gostaria de responder a estas perguntas, que porventura não tenham sido respondidas no curso das minhas falas, e para isso eu faço uma advertência. Se a sua pergunta, embora feita, não foi mencionada, mas a sua questão foi respondida no bojo do que foi dito, não repita a sua questão para a gente não chover no molhado. Mas se porventura a sua questão não tenha sido tocada, nem aventada, nem respondida no bojo do que foi dito, reescreva. O tema hoje é livre, nós vamos priorizar a sua participação. Agora, a segunda advertência é lembrar o que eu disse ontem. O Chico não está mais recebendo, aqui no Papo de Graça, para finalidade de interatividade, ele não está mais usando nem o Skype nem o Messenger. Só participa quem abrir o site da VEM TV e observar aí ao lado da tela, onde eu estou falando, se ela estiver aumentada, minimize. Se você estiver ligado antes da gente ter começado, dê um refresh nela para ela atualizar a página e você vai ver clicando aí ao lado em azul o espaço do chat. Você clica, abre a janela, você faz a sua pergunta até 150 caracteres. Mais do que 150, não entra. De modo que você, por favor, faça isto agora. E eu gostaria de todo o coração que você não perdesse a chance de formular sua pergunta. Faça de modo objetivo, de preferência aquelas que têm a ver com o que nós tratamos de segunda a quinta-feira. Tá bom? Ao final, dando tempo, eu responderei a questões novas, que não sejam alusivas ao que a gente tratou
de segunda-feira até ontem, até quinta. Então, Chico, vamos começar com a primeira pergunta que sobrou. Vamos. Essa aqui foi encaminhada por e-mail, né? Uhum. E tem a ver um pouco com temas já anteriores, né? O título aqui é sobre o Espírito Samuel, veio ou não? Então ela pergunta o seguinte, né? Você disse hoje, no programa anterior, que nossa fé não admite a existência de espíritos de humanos. Creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, mas tenho lido a palavra e tenho algumas dúvidas. Eu digo, quando perguntada sobre reencarnação, que eu não acredito e que acho que, se existisse, a palavra o mencionaria. Caio, fico na dúvida se espíritos existem ou não, mas tenho certeza que não nos foi dada por Deus permissão para nos envolvermos com coisas como conversas com mortos ou a ajuda dos vivos a mortos ou de mortos a vivos. Jesus disse que deixássemos aos mortos o enterrar dos mortos e nos mandou pregar o Evangelho. Eu sempre acreditei que espíritos existem de alguma forma, mas que Deus não nos autoriza a relacionar com ele. Eu poderia contar vários casos, mas eu gostaria apenas de dizer o seguinte. Desde o Velho Testamento já havia a proibição da necromancia e os adivinhos em geral. Mas em Samuel, o rei Saul, desesperado por não conseguir falar com Deus, procura uma médium e pede para baixar Samuel. E Samuel vem, em espírito, e repreende e prevê sua derrota e sua morte, bem como dos seus filhos, etc. O que vem a acontecer, como Samuel dissera? O que significa isso? Ela pergunta. Bom, então, 3 coisas para a gente ser bem objetivos, né? Número 1, não está bem formulada essa expressão de que a nossa fé não admite a existência de espíritos. Né? Sim, a nossa fé é toda uma fé fundada na primazia de que somos da seres existência espiritual sobre né? todas as coisas. Uhum. Eu sou um espírito Sim. conversando aqui, né? Esse corpo é um aparato circunstancial, né? Ele vai ser abandonado dentro de poucos anos. E eu vou continuar. Então, esse é o primeiro conserto. Segundo, entendendo o que você disse foi o seguinte: a nossa fé não admite a existência de espíritos, de pessoas que morreram e cujo espírito fique vagando para ser eventualmente acessado por um médium, um paranormal, alguém que o invoque, que o receba e faça contato, como foi o caso da pitonisa de Endor, no caso de Saul. Então, o que você está me dizendo é que você me diz que a Bíblia proíbe a consulta a esses espíritos, porque de algum modo Deus acha danosa a experiência. Mas de um outro lado, você acredita na possibilidade de que esses espíritos humanos desencarnados vaguem e que eles apareçam, ou eles se manifestem que possam existir genuinamente. Você morre, mas não vai nem para o céu nem para o inferno. Pode ficar vagando e em estado intermediário nenhum, em lugar nenhum, senão numa espécie de existência paralela aqui entre nós, que é basicamente a tese espiritualista universal, né, com variações de acordo com o corpo doutrinário. Mas a tese geral é essa. Aí nesse caso, havendo um sensitivo, um médium, um invocador, alguém que se ofereça para intermediar, com possibilidades psíquicas para fazê-lo, intermediaria como a médium de Endor e comunicaria o que o morto estaria falando. No melhor estilo daquele filme do Ghost. No melhor estilo do Ghost. Número 1, começando de trás para frente. Eu não acredito que foi Samuel que se manifestou. Embora eu creia que a Bíblia não seja explícita quanto a esse fato de poder haver ou não presença de espíritos vagantes, humanos entre nós, mas me parecia um contrassenso total fazer a proibição se ela não nos colocasse justamente numa via de não genuinidade, numa via de falsificação. A meu ver, a proibição do mandamento é feita porque o interesse não só desvia o indivíduo da consciência de Deus, da fé, da confiança nisso tudo,
como atavia o indivíduo a vínculos pequenos e manipuladores e dominadores de bruxas, de profetisas, disso e daquilo outro, como também, muito provavelmente, encaminha o indivíduo não para a genuinidade daquele contato, mas para a sua falsificação, gerando uma escravização mental e existencial total das pessoas. E ao invés de viver no mundo dos vivos, a pessoa passa a viver No mundo dos mortos, totalmente no mundo dos mortos, observando orientações de mortos, sem levar em consideração duas coisas, antes de eu voltar para o profeta Samuel. A primeira coisa é que existe a dimensão paranormal, ou seja, as pessoas, especialmente no mundo evangélico, que é um mundo muito pequeno, os scripts são muito diminutos, as proibições de pensamento são totais. Limitadas, né? Limitadas. Tem que É um pensar, povo... pode pensar, mas dentro do escopo. Não, da doutrinário. Né? Até ali, o que significa não pensar. Já está tudo pronto. Então é um povo que não perscruta, que não pensa, que não analisa, que não avalia, um povo amedrontado, panicado a respeito de tudo. E, por exemplo, a paranormalidade, que é um fenômeno da mente, no meio evangélico, todo ele foi considerado um fenômeno diabólico. Ora, eu conheço uma quantidade enorme de profetisas, porque geralmente a gente tem mais profetisa do que profeta no meio evangélico. Essa é uma horda de profetisas. Eu conheço muita profetisa dotada de paranormalidade, não tem nada espiritualmente divino naquela comunicação. É basicamente humano. Humano. Então, são pessoas que, por exemplo, têm a capacidade mental de ler a tua. É uma possibilidade simples. Daqui a 10 anos, no máximo, haverá máquinas lendo pensamentos. Eu estou dizendo isso há 30 e tantos anos e o povo se choca. Eu dizia no passado, eu dizia, se esse mundo durar mais 100 anos, pelo avanço das ciências até então... Isso há muito tempo atrás. 30 anos, eu dizia. Isso? 35. Se esse mundo durar mais 100 anos, eles vão desenvolver máquinas, eletrodos ultrassensíveis, que vão ler pensamentos. Você sabe que isso está Agora, muito longe, não. Não, agora está mais perto do que nunca. Visão, audição, eles estão colocando os eletrodos para as pessoas aprenderem a ver. Na nanotecnologia, eles vão colocar robozinhos aí dentro das pessoas para aumentar a memória, audição, visão, não sei o que quiser. Agora, Ciborgue. Eu não estou falando do ciborgue ainda, estou falando da coisa natural. Ciborgue. Natural, é do indivíduo que tem essa dotação. Ah, tá, claro. A gente usa 8% do potencial cerebral. A maior parte do cérebro existe em sombras, de não uso. O que faz um Pelé? O que faz um gênio? Sabe o que faz um gênio? Ao invés dele ser medido por QI, é por QG, coeficiente de genialidade, que é uma diferença, viu? Pois é, mas quem é gênio mesmo. Mas o que faz o gênio aqui, cerebralmente é a utilização de um potencial incomum. Isso é que faz dele um gênio. O outro teria, mas não sabe a via para chegar lá. Não usa, ou não sabe a via, não. Às vezes não tem o potencial para usar. Não nasceu com a conexão. Tem o hardware, mas não desenvolveu a conexão. Falta de conexão. Isso se manifesta em todos os mundos. Um Pelé é um gênio. O Einstein é de uma outra natureza. Né? Um Tesla é de uma outra natureza. Um Franz Crick é de uma outra natureza. Mozart é de uma outra natureza. E assim as naturezas variam. Mas existe o indivíduo com a genialidade da parasensitividade, da paranormalidade. Quem é essa pessoa? De três uma. Ou é um indivíduo com uma capacidade de escanear o que seja traumático e importante na sua mente, que normalmente já ocupa uma capacidade vibratória maior na mente da gente pela importância que a gente atribui, e ele escaneia. E ele sabe o que você fez hoje de manhã, ele te conta. Hoje de manhã, quando você acordou, antes de ir ao banheiro, irmão Fonseca, o Senhor me revela que você primeiro foi ao quarto da sua filha,
preocupado com ela, estendeu as mãos e disse as seguintes palavras. Até aí só o Senhor que não é dele, né? Aí você já leva aquele susto, meu Deus, Deus está falando comigo, porque ninguém viu, nem a Rosane viu, as meninas não viram, o Senhor está falando. Aí teu coração se abre para ouvir tudo mais. Aí ela chega e diz, eis que o Senhor diz, meu servo, esta filha precisa de disciplina. Aí ela dá a opinião dela. Aí o cara compra o pacote inteiro, vai para casa praticar o que a Paranormal, que fez um escaneamento de uma fotografia matinal, deu agora como conselho translocado para a tua vida. E como aquilo veio por intermédio de uma revelação considerada sobrenatural, porque afinal ninguém sabia, o cara compra o pacote inteiro. E o que resulta disso podem ser as coisas mais desastrosas. Mas paranormalidade existe. Sim. Existe em abundância, só não sabe disso evangélico por causa da burrice, da falta de pesquisa. Pesquisa de ciência neurológica, de energias sutis, pesquisas de ciência avançada estão disponíveis. Okay, mas como que o pessoal vai não... adentrar numa questão dessa, por exemplo, além de ser proibido, no meio evangélico... Em site pornográfico do que não pesquisar uma coisa dessa. Mas para o meio evangélico, qualquer relação com isso é uma relação com o ambiente secular, coisa que muitas vezes não é aceito. Você não pode dialogar com ciências humanas, com biotecnologias e coisas afins de forma alguma. Então, tudo pecado. Tudo limitado. Né? Mas a primeira dimensão que eu disse é essa, da paranormalidade, que é um fato que não é levado a sério, né? Inclusive, eu já vi programas nos Estados Unidos que eles usam pessoas paranormais para ajudar a desvendar certos crimes. E são pessoas inquestionavelmente dotadas de paranormalidade. Eu acompanho. Pois é, infelizmente um agora científico como eles são. Infelizmente agora inclusive a Discovery parou o seriado dos detetives paranormais, que mostrou muito durante interessante os 3 anos. Muito interessante. Extraordinário, pessoas com capacidade de ler. E gente que não esconde, a gente sincera, bilhões de vezes melhores do que profetizas. Porque tem a honestidade de dizer, olha, eu tenho essa capacidade mental, me leva num lugar. Ou então de, por uma percepção simples, por um papel pegado que pertencia à pessoa, ter todas as impressões mentais que às vezes ajudam a descobrir um corpo de um indivíduo assassinado e enterrado em outro país. A pessoa parece que sente as vibrações o lugar locais, inteiro, e às vezes vai, descava aqui e está lá. E gente que não tem ligação com nada, que não invoca coisa nenhuma, pessoas estudadas pela UCLA em Los Angeles, por universidades. Isso é uma sensibilidade, né? Porque ele detecta fatores dentro do local que ninguém naturalmente perceberia. É como um indivíduo que ouve música. Sim. É como aquela moça que eu falei anteontem, que cada tom musical que ela ouve uma nota e vê uma forma. E são dotações diferentes. Então, uma pessoa dessa, ela não precisa ler uma partitura. Ela ouve uma música, ela sai dizendo roxo, azul, verde, não sei o que, tal, nos tons que ela quer. Está tudo montado dentro dela. Né? Como aquele indivíduo cego da Turquia, que é capaz de pintar uma perspectiva sem nunca ter visto absolutamente nada na vida. Ele pinta nos detalhes, com perspectiva, todas as coisas, porque se descobriu que interiormente a visão interna dele é capaz de uma construção absolutamente mais detalhada do que os meus olhos. Porque o fato de eu ver... Ele já deve ter visto perspectiva antes, pelo menos. Não, ele só sentiu perspectiva o que é. Ele só sentiu. Ele só sentiu. Ele só sentiu. É igual tentar explicar a cor verde para o céu, ele sentiu e ele faz. Ele vê pelos tatos, pela sensibilidade da... E faz com perfeição. E projeta a perspectiva na pintura dele. Nunca enxergou nada na vida. É uma genialidade. Sim, claro. A paranormalidade cai nesse âmbito também. A segunda coisa sobre esse mesmo aspecto é que quando a gente está lidando aí com esses fenômenos, a gente reduz logo qualquer coisa que pareça sobrenatural a 2 possibilidades de intervenção. Uma é de demônios, diretamente,
A outra é de mortos, que não foram a lugar nenhum e estejam presentes. É claro que os demônios se manifestam o tempo todo. Basta abrir uma brechinha de ódio e raiva que ele já fez ninho e morada. Mas nem tudo que signifique potencial mental é necessariamente uma emulação diabólica. Às vezes é uma capacitação inata de um indivíduo. De um vivo que está... Mas, no nosso ambiente, a coisa já é logo relegada a esse plano proibitivo ou demonizado. Ou então espírita, do ponto de vista de que seja algum morto que esteja tentando fazer a conexão ou movendo os palitos. Sem falar que a tese evangélica mais comum é toda coisa e realidade sobrenatural que não seja feita explicitamente em nome de Jesus é do diabo. Deus não tem nem permissão para agir sobrenaturalmente se não tiver algum mediador crente dizendo em nome de Jesus isso Se aconteça. aparecer uma mula falando aqui, é do diabo. É do diabo, a menos que ela seja Balaão. mula de crente. É, né? Aí pode, né? E Balaão não era crente, mas se algum evangélico estivesse lá e a mula falasse, que aquele é um diálogo que Balaão estava só ele, a mula e o anjo, né? Mas se tivesse um evangélico atual, ele não ia nem ouvir a mula, ele ia amarrar. Mula, cala a boca em nome do Senhor, não ia nem ouvir o que a mula estivesse falando. Isso é, Porque era a primeira reação. Era a com primeira certeza. reação. Ninguém ia nem ouvir Tá o amarrado. conteúdo. Não ia nem ouvir que ela estava repreendendo o profeta, em nome de Deus. Não pode. Não pode. E a terceira coisa, pode falar. Interessante também é que Jesus falou que há um interesse cognitivo de alguém morto por quem está vivo. Quando ele fala assim, deixa eu avisar os meus irmãos que estão lá para que não venham para onde eu estou. Eu falei, não, eles têm Lázaro. eles o têm os rico profetas lá. É. Ou seja, um morto consciente de quem estava aqui. E ao mesmo tempo dizeis que há um grande abismo, de modo que quem está aqui não passa para lá, quem está lá não passa para cá. Aquilo ali gera um impedimento na própria Abissal. descrição parabólica que Jesus fez. Jesus descreveu uma impossibilidade transicional nessa dimensão, ali na parábola, na história do rico e do Lázaro, que não é Mas uma há uma parábola. consciência lá acerca de quem está aqui. Claro, não é? Não existe essa consciência sofredora na eternidade da vida eterna, na experiência da vida eterna em Cristo. Essa consciência sofredora não. Mas existe essa consciência sofredora na descrição que Jesus fez do inferno. O inferno como um lugar de arrependimentos e de impedimentos. A gente discutiu isso essa semana, eu não quero voltar outra vez ao mesmo tema. Quem quiser, aguarde o repeteco, né? Mas continuando aqui o assunto, e chegando agora a Samuel, ninguém conta com a paranormalidade da pitonisa de Endor também. Não é? E porque outra coisa com a qual ninguém conta é que existe nessa genialidade da paranormalidade também a capacitação em algumas pessoas de entrarem no futuro. Porque futuro só é uma coisa futura para nós aqui. Ele é linear para nós. Amanhã será amanhã, hoje é hoje. Aqueles insights de déjà vu que eles falam? Agora, na Isso dimensão espiritual, que hoje em dia até a física quântica já empurra a gente para mundos paralelos, para um monte de coisas e tudo mais, na dimensão espiritual o indivíduo bota a cabeça para fora disso e enxerga aquilo que a gente chama de futuro, Periscópio. mas que não necessariamente nessa outra ambiência seja futuro. É apenas aquilo que já é o encadeamento natural de algo que já está presente em mim. Ele consegue ver o desenrolar disso. Que já está presente em mim, ou das alternativas que se me põem. Porque quando Davi chegou e consultou ao Senhor, perguntando, Senhor, se eu descer até a cidade de Keila hoje, para libertar o pessoal que está lá e para vingar a morte daqueles que foram mortos, os homens de Keila me matarão? O Senhor disse, não desce não, porque se você descer, eles vão te matar. Então Davi não desceu. Mas se Davi tivesse descido, Davi teria morrido.
Aí os teólogos ficam embananados, aí começam a querer predestinar, mas estava predestinado, que ele não ia descer. Esse é um assunto de Deus. Esse é um assunto de Deus. Eu não sou Deus, não tenho nada a ver com isso. O que me cabe é dizer o seguinte: se Davi tivesse descido, Davi teria morrido. E acabou. A história. Era uma das alternativas. Se não tivesse arrependido, se Davi tivesse 4 alternativas de mundo paralelo, como hoje a física quântica diz. A ciência das cordas, a teoria das cordas, diz que pode haver até 11. A mecânica quântica básica diz que pode haver 4 dimensões paralelas. O indivíduo, dependendo de uma escolha, ele pode construir um mundo numa outra direção. Estou falando isso de um modo ilustrativo, né? Porque esse era um tema para um programa inteiro. Mas nós temos alternativas que só Deus conhece, são acordos entre Deus e as alternativas que nós temos que não nos cumprem discernir nem conhecer, mas nós temos escolha. E temos mundos que podem se criar. Eu posso chegar aqui e te tratar bem, te amar o resto da minha vida, e posso levantar daqui e te matar. E você vai deixar de existir na Terra e a minha vida vai virar um inferno. Simples assim. Agora, ninguém conta com essa capacitação eventualmente paranormal da pitonisa, porque eu estou convencido de que não foi Samuel, pelas razões anteriormente dadas, não é? Agregue-se a ela a lembrança que você teve da parábola do rico e do Lázaro, do abismo intransponível, e agregue-se a ela mais um fato que ninguém vê, é que a pitonisa errou quase tudo do que ela disse. Exceto que Saul iria morrer. Mas no mais ele errou tudo. Ela disse: olha, tu vais estar amanhã, tu e os teus filhos estarão comigo, e não sei o que, papapá, isso e aquilo. E o Saul veio a morrer quase 30 dias depois daquilo. De fato, a pitonisa teve a intuição total da morte, disso e daquilo. Conhecia a expectativa de Saul. Saul foi pedir para baixar Samuel. Ela deve ter percebido que era Saul que estava ali. Claro, quando lá o texto diz que ela não sabia que era ele, né? Que ela não sabia que era o rei, ficou tremendo toda, com medo de que Saul mandasse matá-la. Como ela não sabia se ela Mas não necessariamente ela precisava saber, porque essa é uma das características da paranormalidade. O indivíduo se vincula muito mais ao que seja a carga mental do procurante, de quem vai procurar, ao tema obsessivo dele, do que propriamente a ele. O que importa é o tema. Ele chegou ali com um tema, com uma proposta, pedindo algo. A mente dele estava lotada daquele homem, daquela imagem, daquilo tudo, e mais do que isso, da culpa e do medo da morte, porque Saul era hipocondríaco. Tinha um pavor de morrer total. O texto da Septuaginta, da tradução hebraica para o grego do Velho Testamento, o chama de hipocondríaco. Diz que aquele espírito maligno da parte do Senhor que veio sobre ele gerou hipocondria. É o termo grego usado. Então é um hipocondríaco com medo de morrer, que vive com paranoico, com manias persecutórias. O cara estava exalando isso diante da mulher. Para todos os lados, ele era um prato cheio. Essas paranormais aí dos detetives psíquicos iam dar um banho na pitonisa de Endor se encontrasse o Saul. Ia ler tudo. Não ia sobrar nada. Agora, as pessoas não veem, não fazem nem as contas dos dias. Do que ela diz que ia acontecer, eu já me dei o trabalho de fazer essas contas todas e só vi erro. Com exceção da morte, que era mais ou menos óbvio, não precisava nem ser pitonisa, nem piton, coisa nenhuma. Saul ia morrer mesmo. Estava marcado, e ele estava. Pelas próprias circunstâncias. Definitivamente marcado para morrer. Agora, eu tenho um livro sobre isso chamado Espiritismo segundo o Evangelho, que é uma análisezinha boba, simples, quase infantil, que eu fiz do texto de Samuel 27, lá da pitonisa de Endor, em Manaus, quando eu era um garoto de 23 anos de idade. Eu fiz esse estudo bíblico, mostrando essas coisas que eu estou falando, muitas outras, e mostrando os erros todos da pitonisa. E o livrinho está aí, se não me engano, deve estar lá no site. Esse eu não me lembro se a gente tem lá. Mas é fácil, se ela for na internet, ela acha, pode até dizer para a gente onde está, para a gente botar lá no nosso arquivo. Porque o Espiritismo segundo o Evangelho é um booklet meu
que Eu acho que a mostra gente tem essa isso lá em história Dom. toda. E o quanto a pitonisa, inclusive, estava equivocada. De modo que, para mim, não foi Samuel, porque a Bíblia diz que não seria, porque existem todos esses argumentos, porque existe o recurso da paranormalidade, porque existe o Saul gritando a mensagem que ele queria e precisava ouvir, ainda que suicidamente, para ela, e porque está eivado de erros. Os erros na própria cronologia da predição são enormes. E aí, Chico, o que a gente tem? Agora Acho que relacionado um pouquinho com o que você falou, acho que a questão do Fonseca ajuda. Inclusive, dentro do que você tinha colocado antes um pouquinho, que você falou dos gênios, né? E dessa porcentagem que se usa do que a gente normalmente tem usado, eles usam isso um pouco mais avantajado. Uma pessoa que perguntou, se não me engano, acho que foi o José Abidon, por que a maioria dos gênios nunca tiveram um conhecimento pessoal profundo acerca de Deus? Quase que se mostraram... Não, alguns quase que se mostraram céticos com relação ao cristianismo. Eu acredito que talvez a pergunta dele... Ele está falando dos gênios globais, os gênios da mídia. Exato. Os como gênios Einstein, de grife. Exato. Os gênios de grife. Então, mas eu acho que ali talvez muitos se mostraram céticos, talvez mais com relação à religião em si, o cristianismo. A maioria né? deles, né? O Nietzsche, coitado. O Deus de Nietzsche eu mato. Não precisa o Nietzsche fazer esse favor. Exato. Eu mato melhor do que Nietzsche matou. Aquele ali tem que morrer, aquele Deus é o diabo. Eu acho que ali a crítica dele é exatamente a profecia dele foi que esse Deus morreria. Pra mim, Nietzsche, que esse aí eu mato mais fácil do que você. Eu tenho melhores argumentos do que os teus para acabar com esse deusinho que você está matando aí. Que está morto, esse aí já morreu mesmo, já nasceu morto. Será que ele se referia a esse Deus realmente? Claro, ele era filho de pastor. Sim, E era um grande traumatizado. Exato, o que ele carregava ali era mais trauma do que quando tudo, o primeiro trauma dele de ser filho de pastor é uma história para ser lida. O pessoal não lê a história de Nietzsche, fica lendo os livros de Nietzsche e não vê que os livros de Nietzsche são vômitos psicológicos, filosoficamente bonitos e bem articulados, ensandecidamente declarados, mas são surtos fruto daquela história que é fácil entender o complemento do pensamento dele pela história. Sim. Mas é um cara que, quando o irmão morreu, sob aquelas badaladas do sino da igreja do pai, sendo sepultado ali naquele cemitério na frente do templo, depois o próprio pai morre. Quando o pai morre, ele garoto, ele disse, naquela hora ali Deus morreu para mim. E com meu pai, eu sepultei aquele pacote inteiro, e Deus está morto mesmo. E a evolução inteira vem também marcada por um indivíduo que sentia dor 360 dias do ano. Ele diz que havia uns 5 dias que ele não sentia dor. O resto dos dias eram dores doença nos ossos, doença na pele, doença no estômago, dores de cabeça, vômito, dor. A vida dele era dor e frustração e agonia. E uma timidez desgraçada para amar, um pânico de amar. Aí a mulher que ele ama não o ama o amigo dele, não a ele. Ele vive aquela relação adoecida de não se entregar ao amor, muito doida por ele mentalmente. Tanto é que ele não entendia como é que ela o admirasse tanto e fosse ficar com o amigo dele, não com ele. E ele enlouquece, justamente cumprindo o karma do que eternizou a relação dele com ela e o amigo, que é aquela foto dela na carruagem, uma carroça, um cavalo na frente, ele e o amigo, um de cada lado do cavalo, e ela chicoteando os dois e o cavalo. Essa é uma foto célebre de Nietzsche. Quando é que o Nietzsche sumiu? Quando em Turim, andando na rua um dia, ele viu um cara chicoteando um cavalo, chicoteando. A identificação dele com o cavalo foi tão grande, porque ele era o cavalo, que ele se abraçou com o cavalo, começou a chorar agarrado com o cavalo e não voltou mais. Ele falou, né, que tem gente que, eu acho que ele se dizia assim mesmo, né, que lambe o sangue das presas que o vitimou. Não voltou mais. Morreu mais de uma década depois, com retornos rápidos, aí surto de novo.
Einstein era um judeu. Um judeu que fez avanços espirituais extraordinários. Inclusive, um judeu que fez com que a física de Newton, a newtoniana, extremamente fixa, do macrocosmos fixo, ganhasse a bênção de uma relatividade que tornou o universo bilhões de vezes maior. Ele aumentou a noção de tudo. Ao mesmo tempo em que ele passou por fases diferentes na vida. Numa primeira fase, ele viveu aquele momento ateu, que todo idiota cientificizado há 100 anos atrás tinha que viver durante um tempo. Depois vem para a fase agnóstica. Todo mundo, era quase um rito, tinha que viver. Amadurecia um pouco mais, deixava de dizer que Deus não existia, só passava a dizer politicamente correto que não sabia ser. Aí ele tem a terceira fase da existência dele, em que ele diz que ele sabia que por trás de todo o universo que existia era um permeamento de um ente espiritual que ele não conseguia discernir, mas que estava presente em todas as coisas. Quer dizer, ele cumpriu o dever de casa dele, de Romanos capítulo 1, de admitir o seu eterno poder, bem como a sua divindade por meio das coisas que foram criadas. Ainda mais quem? Se você for pegando... Se tivesse um homem que pudesse atestar Deus existe, seria Einstein, né? Porque... Além do que, a declaração de genialidade que ele faz é uma declaração de surto. Ele diz que nunca descobriu nada por ter pensado muito sobre a coisa. Que ele às vezes ficava meses dedicado a uma determinada tarefa só para se frustrar. Até que, de repente, num momento, por revelação que ele chamava de intuição experiencial, ele era pensado. Ele diz, todas as minhas descobertas não foram pensamentos meus, foi quando eu desisti e fui pensado. Olha que legal. E fui pensado. Na hora em que eu me abandonei, eu fui pensado, eu vi. E não vi a conta, ele ia fazer o cálculo depois. Primeiro ele viu o fenômeno inteiro. Depois é que ele ia tentar transformar aquilo em números. Aquela famosa frase, energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Ele imaginou um cara... Será que chegou a ver isso? Ele não imaginou um cara caindo dentro do elevador. Ele trabalhava como em um escritório de patentes. E basicamente não tinha muita coisa para fazer, ele era muito organizado, muito rápido, para resolver a tarefa dele rapidinho, no lugar ideal para pensar, sozinho numa sala, pensando, calculando isso. E aí um dia ele fica pensando na teoria de Newton sobre a gravidade. Porque Newton não explicou a gravidade. A história da maçã na cabeça, só que todas as coisas são atraídas para a Terra. Então, qual foi a interpretação de Newton? Deve ter alguma coisa no centro da Terra que atrai as coisas para o chão. Então, gravidade deve ser um poder que está na densidade mais intestina da matéria, puxando tudo para dentro. Né? Essa era a lei, esse era o axioma. A lei das atrações dos corpos, que matéria atrai matéria, na razão... Mas veja, bom, esse era o axioma de Newton. Certo. Mas ele não dizia o que era a gravidade. Como até hoje, não se sabe o que é a gravidade ainda. Já se sabe muita coisa, como ela funciona, mas o que é não. Einstein virou isso ao contrário. Ele descobriu que funciona assim, mas por que funciona assim? Não, Einstein descobriu que ele estava errado, que nem funciona assim. E a gente só mandou o homem à Lua e tudo isso porque Einstein descobriu que Newton estava errado. Descobriu que não tem uma força de atração, de fato no centro da Terra, o tempo e o espaço é que pressiona tudo para a matéria. Ele descobriu a existência factual do tempo e espaço, que só veio a ser empiricamente demonstrada, e a guerra atrapalhou a beça, a Primeira Guerra Mundial, por causa disso, atrapalhou, quando houve uma cessação, um tempo de refresco. Aí eles mandaram Einstein com a teoria dele, conseguiu mandar um estudante para a Sibéria, porque ia haver um eclipse total do Sol, e se a tese dele estivesse certa, quando houvesse esse eclipse total no melhor lugar observável do eclipse, eles haveriam de ver estrelas que não apareceriam jamais, porque estão de fato atrás do Sol, elas teriam que aparecer na borda. Por quê?
Porque a teoria de Einstein é que o tempo e o espaço iria espremer a luz contra a densidade da matéria, da projeção das estrelas que estivessem vindo de trás do Sol, e o tempo e o espaço no choque com a matéria iriam curvar-se, de modo que a estrela que não poderia ser vista porque estaria atrás do Sol seria visibilizada no eclipse, porque a luz ia fazer a curva. Ia fazer uma refração. Ia fazer a curva. Curva-se. O tempo e o espaço se curva. Por isso é que, teoricamente, viagem no tempo é possível, que se você curvar o tempo e o espaço, você cria o tal do buraco de minhoca que você pode fazer a viagem. A menor distância entre dois pontos é uma curva, né? Curva. Então, quando conseguiram ver, o que em teoria ele tinha demonstrado passou a ser factualizado e desmontou o mundo de Newton inteiro, essa genialidade que começou muito, muito cedo na vida. Mas, por exemplo, ele observou que se a gravidade existisse como gravidade, ela tinha que ter uma relação de relatividade com a proporção do corpo que estivesse caindo. Então, se você é mais pesado do que o Chico, e se vocês dois pulassem lá do telhado de casa, você tinha que chegar mais rápido. Ah, pode ter certeza que eu vou. Não é? Mas o problema é que não vai. O problema é que não vai. Chegar juntos. Porque a massa... Vocês vão chegar juntos. E ele... Nós temos a mesma massa. Mas se for peso pena, rapaz, eu vou agora, assim, ó. Você vai quando assim. Quando foi que ele viu isso? Ele jogou duas coisas mais pesadas? Não. Da janela desse escritório de marcas e patentes, sozinho uma tarde, ele imaginou-se um elevador que ele usava todo dia, no prédio da frente. Se aquele elevador que pesava toneladas de ferro, caísse com o Chico dentro. Quem ia chegar primeiro no chão? O elevador ou o Chico? Não. O Chico iria vir intacto dentro do elevador. Até o elevador tocar no chão, não ia acontecer nada com o Chico. Acabou o Chico. O Chico não ia sobrar para levar a cacetada do teto do elevador empurrando a ele. O Chico ia cair, coitado, junto com o elevador. Sim, mas o elevador ia cair mais rápido um pouco. Não! Exatamente junto. Quando ele realizou isso e não foi em conta nenhuma, foi numa observação, o universo inteiro mudou por causa dessa genialidade, que eu chamo de revelação divina. E como que um cara desse não pode ter um conhecimento profundo de Deus? Revelação. Né? O problema é que falta a ordem de Melquisedeque na cabeça dos crentes. Falta eliminar essa tal de graça especial, que revelação é uma coisa que Deus só dá para batizado, para membro de igreja, para essa coisa toda. E ele está distribuindo revelação pelo mundo o dia inteiro. De toda espécie. E toda a carne, né? Como é que diz em Joel? Derramarei o meu espírito. E profetizarão, sonharão, isto e aquilo. Mas lá no deserto, quando Moisés foi construir o tabernáculo, quem foi que ele mandou chamar? Uns caras cujos nomes são impronunciáveis. Por quê? Porque sobre eles Deus havia derramado uma unção de genialidade para trabalhar com todo artesanato, artefato, tudo que fosse arquitetura, obra, construção, com beleza, ungidos com beleza. Tem que ser. E a Bíblia reconhece isso o tempo todo. Isso não é um conflito, isso é só conflito para crente. Não era no passado, não é para judeu, não era para Paulo, que diz, porque tudo é vosso e vós de Cristo, Cristo de Deus, seja a vida, seja a morte, seja o mundo, o cosmos, tudo é vosso. E tudo está aberto para Deus revelar quem Ele quer. Escolheu Einstein para isso. A gente percebe o tamanho desse presente, né, cara? E aí voltando para a questão, que era o qual mesmo? Se esses gênios, né, o porquê que alguns aparentemente não têm conhecimento. Do cristianismo. Né? Exato, eu também trauma do cristianismo. Um ceticismo mais relacionado ao cristianismo. Trauma. Né? Se você não tiver, se você for muito inteligente, culto, crítico, pensativo e reflexivo, você crê em Deus e Jesus se torna até palatável para você. Mas o pacote é inadmissível. Eu ouvi isso a minha vida inteira, e desde menino na fé, por causa do meu desejo de pregar o Evangelho, de ver as pessoas encontrarem a Jesus,
por causa do dom de evangelista. Não, mas por que por causa do dom? Você tem o dom de evangelista. Não, dom porque eu sei que eu tenho. Estou falando é que isso virou uma coisa para ser posta entre aspas. Virou... De tão caricata que ficou, né? Como é que você fala? Virou grife, né? Virou grife. Então, eu sou quem eu sou. É claro. Agora, por causa do dom de evangelista, eu queria estar levando pessoas a Cristo. Então eu ouvia mais do que a maioria das pessoas, e justamente porque eu também lidava com todo tipo de público, dos mais básicos aos mais sofisticados, quando chegava no nível da sofisticação, o cara dizia, olha, eu concordo com tudo que você diz, mas um pacotão eu não posso. A minha consciência histórica não me permite me tornar cristão. O cristianismo me impede de ser de Jesus, eu não consigo, por causa do cristianismo. Demais, a vida inteira. Eu me lembro de muitas situações, mas uma delas, por exemplo, um dos mais respeitados antropólogos da Venezuela, não sei nem o que foi feito dele, que em 1990, 91 era candidato à presidência da República. E eu fui fazer várias pregações na Venezuela, com a convite de igrejas e de amigos e de não sei o quê, reuniam todo mundo, e até padre católico, até paróquia católica entrava no movimento. Uns movimentos bonitos que nós fizemos lá na Venezuela, liderados pelo meu amigo Sam Olson, que já nem estava mais lá, nesses anos de Hugo Chávez. Mas ele era muito amigo da corte, esse meu amigo. Então, era café da manhã com a mulher do presidente da República, era café da manhã na casa do presidente do Senado. Eu sei que os primeiros 15 dias que eu fiquei lá, eu circulei naquelas altas rodas todas pregando o Evangelho. E muita gente foi ouvindo e passou aí toda noite me ouvir. E o lugar que era imenso foi ficando lotado também de autoridades políticas, intelectuais e madames e não sei o que e tudo mais. E eu via um homem que desde o primeiro dia estava lá, eu o vi primeiro na casa do presidente da República, onde eu fui pregar de manhã cedo. Depois eu vi em outros jantares, ele sempre na dele. E à noite sentado lá. Até que o meu amigo Sam Olson disse que eu queria que amanhã você reservasse um tempo para atender uma pessoa muito importante neste país. Ele inclusive é candidato à presidência da República nas próximas eleições. E ele, que me parecia uma pessoa totalmente alheia a tudo, desde que te ouviu lá na casa do presidente de manhã, não me perdeu mais nenhuma noite, está aqui em todas, querendo falar com você. Aí eu fui encontrar com ele, percebi que o homem era realmente uma pessoa extremamente culta, inteligente, articulada, mas ele basicamente me disse, pela primeira vez na vida eu entendi o Evangelho. E o Evangelho eu creio. Nele eu creio, ele eu quero. Agora, o que eu vou fazer quando você for embora? Porque com certeza absoluta no domingo seguinte eu não estarei neste lugar, e nem no outro, e nem no outro, e nem no outro. Porque eu simplesmente não suporto a estrutura. A estrutura me parece tão anti-Jesus. A história da estrutura inteira é tão perversa e nega tanto a ele, que o que eu vou fazer da minha vida? Naquele tempo eu não podia nem dizer, olha, vai lendo o site para ver o que acontece. Hoje a minha vida está bem facilitada, né? Quando eu encontro essas pessoas. Naquele tempo... É só 3h30 da tarde, de segunda a sexta. Assim. Manda uma perguntinha, nós somos irmãos. Tá onde? Nós somos irmãos. Eu tô com meus irmãos. Claro, todos nós. Naquele tempo não havia nessa facilidade. Então não existe nenhum problema entre genialidade e fé. O que existe é um problema total entre inteligência e cristianismo. É a burrice dogmática, fetichista, embruxalhada, emburrecida da história do cristianismo, que sempre é convencido depois que não dá mais. Vai pedir perdão a Galileu 500 anos depois. Não, e tem o que aconteceu. Então o povo isso é história ridícula. A falta do que se falou ontem, a consciência dessa ordem, dessa graça de Deus que é sobre todos e para todos, né? Aí essa história dos 200 anos do Darwin. Sim. Vieram os 200 anos, eu esperei passar 2 semanas, eu não escrevi nada. Aí mamãe, eu resolvi escrever uma coisa sobre Darwin, 2 semanas depois. Fiquei 2 semanas recebendo e-mail e o pessoal não aceita de essa cristão coisa. Doido. Uhum.
não é? Ladrando. Uau, 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 uau. Aí, e alguns até com raiva da informação que eu tinha, de que no fim da vida o Darwin tinha lido muito a Bíblia cada vez mais. E dizendo, não, que eu tenho uma teoria, se ela é verdade ou não é outra coisa, mas ela não tem nada a ver com o fato de Deus ser ou não ser. Se ela é uma teoria, ela é apenas o modo como ele fez, mas eu não estou negando nada. Quando eu citei isso lá no site, no meu livro Viver, Desespero ou Esperança, a nota bibliográfica de onde isso foi tirado está lá no livro. Quando eu citei no site, um monte de gente me escrevendo revoltada, porque parecia que era uma pena não poder mais pensar no Darwin como um diabo que estivesse ardendo no inferno por causa disso. Eu creio em Deus por causa de Darwin. E veja só como é a cabeça da moçada. Se não fosse Darwin, eu acho que o processo meu seria mais difícil. Uhum. Quando eu li o primeiro capítulo de Gênesis, com 11 anos de idade, minha mãe sentava sempre comigo, mostrava tudo aquilo, e eu via ali, ó, tá tudo de acordo. E a tua mãe era uma pessoa de ciências. É, né? mamãe era ateia. Uhum. Foi crer em Deus 5 anos antes de morrer. Uhum. Então, respondendo a pergunta, não existe nenhum problema com genialidade e fé. Existe com essa burrice religiosa, o pânico religioso e a inveja religiosa de não ter a primazia sobre todos os saberes. Ora, se querem ter a primazia sobre todos os saberes, vão estudar. Mas, olha, Caio, mas não adianta, se burro estudar, não tem jeito, a orelha dele atrapalha. Mas o problema no nosso meio é que tem muita genialidade entre nós, tapada e cimentada. Com certeza. Sim. Cimentada. Foi por isso que eu comecei falando de que gênios? Estão falando dos gênios de grife? Uhum. Porque, sinceramente falando, os maiores gênios que eu já conheci, a humanidade não conhece. São caras que mal sabem ler, nem escrever, nem fazer cálculo. Alguns com uma visão física, empírica, alucinante, com percepções de pensamento que você fica olhando e diz, meu Deus, esse cara sem nada. São chacotas na comunidade onde vivem. Porque a burrice não entende os anos-luz do indivíduo na frente da mesquinharia e da mediocridade. Não está obliterada, embotada por aí. Genialidade é fechada em cárceres de loucos, muitas vezes. O indivíduo é considerado enlouquecido, dependendo do ambiente. E às vezes enlouquece. É de não ser enxergado. É de não ser enxergado, a solidão. Vê o que eu tô vendo, né? Solidão fica tão grande que ele cria um mundo para dentro e se esquizofreniza. Esses poetas, pintores, essa turma, eles sempre são acometidos desse tipo de depressão. Então, outra vez, eu só queria lembrar o seguinte: todas as artes são de Deus. Se algumas delas são mal usadas, é um problema de quem as usa mal. Toda genialidade vem de Deus. Se alguém a usa mal, é um problema de quem usa mal. Agora, boa parte do fato de que as artes e as genialidades no Ocidente não encontraram alegria na fé, não foi por causa da fé, foi por causa do cristianismo e da impossibilidade de uma pessoa profundamente humana e inteligente e sensível coabitar naquele meio. E aquele filme Amadeus, ele exemplifica muito isso, que Antônio Salieri, que era um músico da igreja, ele não conseguia aceitar que alguém mundano como Mozart conseguia fazer coisas tão celestiais. Tivesse o dom. Né? Como é que ele vai dar esse dom para esse verme desgraçado, prostituto, que fica dando essa gargalhada safada. Agora, isso é só o mito do filme Amadeus, né? Eu li alguma coisa. Porque a história de Amadeus e de Salieri não tem essa viagem. Não tem, não. Não, isso é uma construção em cima do filme. Em cima de dois personagens que casavam legal para fazer aquela montagem, que ficou uma montagem artisticamente linda e psicologicamente riquíssima. Mas o Salieri, historicamente falando, nunca teve problema com Mozart. Ele ajudou Mozart, muitas vezes. Ele não foi, na época dele, reconhecido. Não, porque ele era um despirocado, um descacetado. Né? Um indivíduo que não fazia a menor questão de que a genialidade dele... Ele não ajudava a genialidade dele. Ele não ajudava a si próprio. Não. Ele tinha que morrer primeiro para a genialidade ser reconhecida, porque ele vivo, ele fazia cocô em cima da genialidade o dia inteiro. O anarquismo intrínseco era tão grande que ele compunha uma obra e soltava um pum na cara do rei, né? Então,
Aí, ou ia contra, dizia que não faria, enfim. Depois de morto, quando ele deixou de atrapalhar a genialidade, ela está aí até hoje. Tem E aí? Pergunta aqui, Caio. Tem uma pergunta da Aura aí, que o Anderson até já me lembrou ela aqui. Avisa o pessoal que fechou tudo aqui, mas eu tô voltando já. Então avisa você, Chico. Qual é a Viu, gente? Fechou as páginas aqui, mas já tô voltando. O Anderson, foi de quarta-feira, ele escreveu: estou neste exato momento assistindo ao vivo o Papo de Graça sobre lugares mal assombrados e pessoas mal assombradas. Minha pergunta é sobre aura. Ela realmente existe? Dizem que é comprovado cientificamente. Quem diz que a vê, realmente a vê? Temos essa energia ao redor de nós? Ela possui cor, dependendo se for boa ou ruim? Ou isso sou esotérico demais e não possui nenhuma associação com a realidade? E as pessoas que veem são paranormais? Tem apenas a ver com a mente, com o poder mental ou com o uso do cérebro? Mas não dá para separar poder mental com o uso do cérebro numa hora dessa, né? Então o software e o hardware andam juntos, mas não dá para fazer essa dicotomia toda. Primeiro, a não ser que o cara tenha um poder mental tão grande que usa como usina hidrelétrica e alguém usa, mas mesmo assim usa, né? Tem que partir de algum lugar. Tem que partir. Ou aí já não é mais um fenômeno humano, a gente já estaria falando de uma possessão demoníaca, uma outra coisa. Mas se for fenomenologia humana, não. Segunda coisa, ele falou, sou esotérico. Sou porque é outra coisa que se entregou para os esotéricos. É porque eles tiveram curiosidade. E o evangélico tem medo, é burro, não sei o que e tal. Só aceita isso quando uma irmãzinha chega dizendo Olará Bachua e Siriando-lhe Cântoris. Mas tem o introdutório, o senhor. Tem que ter, o senhor assim disse, diz o assim, Senhor, assim eis diz o o Senhor. servo que te vejo com uma grande luz sobre a cabeça, aí para ele aceita, né? Agora, imaginar que nosso corpo seja um gerador de energia psíquica, mental, espiritual, crente não aceita. Porque ele não vê. E como o justo vive pela fé e crente só vive pelo que ele vê, por isso é que ele tem que ter tantos sinais e prodígios acontecendo para Deus estar presente, porque se não tiver isso, Deus não está presente. Só o rosto de Moisés. Então, como ele não vê, e ele não estuda, e ele acha que qualquer estudo sobre essa dimensão da vida é uma coisa que não deve ser feita, senão estaria consultando. Porque crente só aceita as ciências absolutamente materiais. O ser mais materialista que existe em relação ao que seja realidade no cosmos é o crente. É o mais descrente. É o mais descrente. Quer dizer, fora do elemento material tangível, ele só aceita o espiritual etéreo, classificado como anjo ou demônio. Mas ele não aceita que possam existir formas de energia que não se materializem com essa densidade e que não sejam nem anjos, nem demônios e nem nada, e que sejam energias existentes. Ele não aceita. Então, por isso, esse vai ser sempre um assunto... O cefalograma deve ser uma coisa do diabo. Foi até há pouco tempo atrás, né? Tinha gente que não fazia. Sério? É claro. Como tem gente que não faz transfusão de sangue até hoje, testemunhas de Jeová, como tem gente que não faz bilhões de coisas, por causa de religião. Mas, voltando ao nosso assunto, na realidade, quando a gente está falando disso, nós estamos falando, número 1, de um princípio bíblico. De um princípio bíblico. Não é novidade que uma experiência espiritual seja tão forte que faça o rosto de um indivíduo resplandecer. Não é nem uma aura, é mais do que uma aura. Você tem Moisés... Jesus no Monte das Transfigurações, Estevão, que todos viam seu rosto como de anjo, resplandecendo. Então não é novidade bíblica. Mais do que aura. O cara holofotizar a cara. Né? É um exagero. Bom, se você admite o exagero de que
aquela interiorização da experiência de Deus foi tão poderosa que gerou, mais do que uma somatização, gerou foi uma expressão psicofísica correspondente àquilo ali, num holofote humano, numa cara. Por que a aura é um problema quando Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo? O pessoal não leva Jesus a sério. Vós sois a luz. Mas olha, esse outro é mais sério, sobre o assunto da aura. Porque vós sois a luz do mundo, você ainda fica assim, eu vou, prego, ilumina com conhecimento. Não, os olhos são a lâmpada do corpo. Do corpo. Se os teus olhos forem bons, Tudo é bom. todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Cuida para que a luz que há em ti não se torne em trevas. Do contrário, quão grandes trevas serão. Porque se a luz se transforma em trevas, então é luz negra. Mas vamos... Ilumina, porque a treva em si, ela não ilumina para lugar nenhum. Mas algo que ilumina para a escuridão. Ela foca a escuridão. Olha que coisa pior ainda. Então, voltando ao tema da aura, primeira literalidade do que Jesus está dizendo. Eu só teria permissão para pensar no aplicativo espiritual depois que eu levar a sério o texto factual. O que ele está dizendo é, dependendo do teu olhar, dependendo da sua interpretação da vida, se o seu olhar for bom, se você olhar com amor, com graça, com bondade, com misericórdia, se assim for o seu olhar, haverá um correspondente no seu corpo, e o corpo ali ele não estava falando dos meus pelos, ele estava falando da totalidade do meu ser. Haverá uma correspondência que vai fazer com que, do ponto de vista espiritual, da indetectabilidade da tua presença no mundo físico, mas da detectabilidade da sua presença aos sentidos espirituais, fará de você um ser luminoso, genuína e verdadeiramente reconhecível. Como a viúva de Sarepta que reconheceu algo de homem de Deus em Samuel. Não, em Samuel Elias. não, em Elias. Vejo Mas eu acho que é este mais passa. do que Mas isso ali, ainda, né? Ali era porque ela via todo dia. Porque, por exemplo, não sei se vocês já viram, tem casos de que pessoas que tiveram membros amputados, que eu não sei como se chama o processo, que ao serem fotografadas, havia uma projeção da energia, da continuidade. Exato. Da continuidade daquele membro. Só que hoje o em membro dia, estava cientificamente falando, isso não é mais um problema. Exato. Você vê programas e documentários para todo lado, aonde a coisa das cores, por exemplo, Sim. Aonde se pode ler hoje com detecção de equipamentos ultrassensíveis, inclusive a variação de cor. De pessoas doentes emanam determinadas cores, determinadas doenças ou aflições mentais, isso, aquilo, aquilo outro. Para mim isso não é nenhum problema. Eu estou vindo de um Moisés que brilha tanta cara que puseram um véu, do rosto de Jesus mais brilhante do que o sol, de Estevão que brilhou a cara como um anjo, de Paulo que manda tirar o véu e deixar o rosto ficar brilhante mesmo. E de um reconhecimento espiritual que diz, eu sei, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Enfim, existem emanações de quem nós somos que são muito mais poderosas do que o que a gente fala. Por exemplo, esse mundinho cristão é tão pequeno e tão emburrecido que o pessoal dizia antigamente o seguinte: se você tiver algum pensamento muito secreto ou que envolva o diabo, não fale, porque o diabo não consegue ler a mente. Olha só, lembra desse tempo que o diabo não conseguia ler a mente? Não ora alto não, para o diabo não saber da sua oração. O diabo até... olha, não ora alto não, porque o diabo fica sabendo da sua oração. Ele fica sabendo. Eu vivi a minha vida inteira como pregador do Evangelho, dizendo que o diabo lia a mente de qualquer um, que eu não era o diabo e nem era paranormal, mas pela minha pouquinha experiência, sem precisar perguntar quase nada a ninguém, dependendo do que o indivíduo me emanasse, por mera sensibilidade humana, eu escaneio, sei, 70% do estado, no mínimo, dele, sem ele me falar nada, e eu não sou nada. Imagina o diabo. Só por percepção. Só. Isso era quando eu era novo, hoje está muito pior. Às vezes eu passo, eu sinto até na pele o estado do indivíduo.
Porque emana, meu irmão, emana. O que você me diz é só a bobagem da tua construção, a energia que você vibra. Você quer ter a experiência desgraçada disso? Pensa num casal brigado. Chegando perto de nós. Não, casal brigado sem se falar em casa. E que faz o seguinte acordo: nós não vamos mais nos falar, que é pra gente não brigar. Aí eles param de discutir. Mas, meu querido, você entra na casa, você sente na pele a energia. Engraçado, é como a gente percebe isso, né? Sente! Percebe E quanto isso. mais você se abrir para saber que isso é real, mais você vai sentir. É. Mas você vai sentir, de modo que palavras vão ficando coisas meio bobas. Quando o Novo Testamento diz assim nos Evangelhos, e Jesus, sabendo pelo seu Espírito o que pensavam, a gente sempre atribui aquilo à divindade de Jesus. A capacidade dele de... Não! A presciência dele. Era apenas a hiper-humanidade dele, era apenas uma humanidade do Filho do Homem, uma humanidade sem queda, sem contimentos, Sem corrupção. sem impedimentos, sem corrupção, sem bloqueios. Continuando a palavra do Anderson, respondendo, ele pergunta, e as pessoas que vêm, são paranormais? Nem sempre, né? Basta ter uma sensibilidade humana. Mas toda sensibilidade extraordinária é paranormalidade. Porque é paralelo ao normal. Então, o ser normal só vê uma coisa dessa quando ele recebe ou uma revelação, ou o impacto de lá foi muito grande sobre ele, foi muito forte. Do contrário, ele não vê. Outras pessoas, ateias, crentes, de qualquer grupo da Terra, às vezes até ateu, tem essa sensibilidade. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Esse dom é de Deus? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Depende de como o cara usa. Exato. Se ele for usar para manipular os outros, vira bruxaria na hora. Pode virar esoterismo, se concentrar a expectativa nisso e fizer disso uma doutrina e fizer disso agora vamos desenvolver um mecanismo de equilíbrio e harmonia do ser com toda uma mecânica que não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com uma organização pessoal, particular, mental, desenvolver um sistema próprio inteiro que vai acabar desembocando em autonomia do indivíduo em relação a tudo, que vai gerar uma presunção de poder particular, virou uma coisa perversa na hora. Ou se vai manipular os outros, vem aqui que eu faço essa leitura, aí começa a ganhar dinheiro dos coitadinhos, isso ou como impressionar a mente. Alguns cogitaram aqui dentro do chat de que alguns pastores usam disso. Até respondi que alguns são mais espertos, até recomendei, vá assistir o filme Fé Demais, Cheira Mal, né? Não cheira, fé demais não cheira bem. Fé demais não cheira bem. Aí recomendei que você assista, porque ali já não é mais um elemento de uma sensibilidade, assim, aquele mais cara lá, expertise, inclusive, né? ele recebe no filme, o Steve Martin, no filme, aquele filme é fantástico. uma bolinha para dar choque, um device, para dar choque na testa das pessoas, que eu vi numa reportagem da ABC em 1988, antes do filme, filmando um evangelista americano que estava na moda naquele tempo, antes do Benny Hinn, chamado Armstrong, que tinha um jatinho particular e fazia as mesmas berreninices. As mesmas coisas. Ele descobriram, uma repórter entrou com uma câmera oculta no jatinho dele a propósito de fazer uma super matéria de capa para uma revista grande, ele todo envaidecido começou a se abrir todo, ela filmando pequenininho aqui, e chegou a flagrar o indivíduo no ato da reunião, na hora em que ele botava aquilo ali na mão para dar choque na cabeça das pessoas. O filme já tirou aquela ideia da vida real do Armstrong. Já tira dali. O filme é uma representação perfeita dos Cerulos, dos Armstrong, dessas figuras todas. Hoje lá no site... Benny Lobo. Eu contei lá uma historinha, até nem achei o texto que eu escrevi há 4, 5 anos atrás, mencionando meu amigo Lácio Pontes e a esposa dele, a Bárbara, que foram os dois que estavam no Brasil e como eram diretores de televisão, pessoas respeitadas na área, e o Cerulo estava vindo fazer uma cruzada, eles foram contratados para dirigir as gravações.
Como eles estavam sem fazer nada, passando um mês por aqui, uma semana de trabalho, ganhar um dinheiro extra, tudo bem, foram, aceitaram. Ainda na pureza de que o Cerulo poderia ser um homem, quem sabe, pregando alguma coisa, porque os dois são crentes, meus amigos. Quando chegaram lá antes da reunião, meu amigo, e já foram vendo as cadeiras de roda entrando, e as luzes sendo marcadas nos pontos onde as cadeiras de roda dos que iriam ser curados iriam ser posicionadas, com todas as marcações onde as curas iriam acontecer. E eles dizendo, escuta, mas que é isso? Cura acontecer? Não, você só tem que cortar. Quando a gente disser corta para lá, corta para cá, mas aqui quem dirige o show somos nós. Aí quando chega mais ou menos uma hora antes de começar o negócio, entram os falsos paralíticos, todo mundo andando, se assentam nas cadeiras antes já pré-determinadas, aí depois abriram a porta para o povão. Campanha de cura divina, aí vem os doentes de verdade. Aí na hora lá do show, o senhor Cerulo começa a dizer, agora o Senhor está revelando, e aquele irmão que está ali, fique, levante agora em nome de Jesus. Todo mundo que estava marcado. Aí o cara levantava e aplaudia, joga a cadeira fora, joga. Aí a coitadinha do lado, que era doente de verdade, dizia, agora eu vou. Aí rolava pela arquibancada, gente caindo para todo lado, os verdadeiros caindo. E os contratados ficando curados. A mulher do meu amigo não suportou. Ela é uma mulher sincera, ele também. Ela é filha do Walter Smith, que foi vice-presidente da organização Billy Graham há mais de 40 anos. Ela não aguentou ver aquilo. Ela saiu correndo para o banheiro para vomitar. Agarrou ele e disse, vamos embora daqui, que isso aqui é um inferno, isso é do diabo. Então, o povo fica aí sendo enganado porque quer, porque gosta. Porque a safadeza, a graça solta. Eu aceitar, a indignação é tão grande, porque eu sempre ouvi falar bem de algumas pessoas, de alguns pregadores, e como eu creio que Jesus cura de verdade, eu acho que não precisava de ensinação nenhuma. Então, ouvir uma coisa Mas quando é genuíno não precisa, né, meu irmão? Gera indignação muito Quando é genuíno, ninguém faz propaganda. Exato. Quando é genuíno, a ênfase não é essa. Quando é genuíno, é como Jesus. Ele anunciava o Evangelho, ensinava a palavra, pregava o reino de Deus e curava os doentes. Mas em momento algum ele mandou ninguém adiante dizendo, reúnam os doentes. Tanto é que a alegria Jesus nunca mandou reunir os doentes, ele pregava o Evangelho. As pessoas iam ficando curadas no processo. Olha só, tem um texto de, se eu não me engano, não sei se é da primeira ou segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que ele fala de que muitos sinais, operações de milagres, que viriam pelas ações do inimigo, mas na sequência do texto ele fala que Deus, o texto até já suaviza a situação, dizendo que Deus permite, mas em algumas diz que Deus ordenou a operação do engano, para ver se algumas pessoas amam e permanecem na verdade ou gostam daquela situação, né? E há um texto também de Isaías que fala de quando o povo, ouvindo a voz do profeta, ele diz, olha, não nos confronteis com o Deus de Israel, dai-nos visagens, visões e coisas do tipo. Então, quer dizer, situações como essa de ver o povo sendo enganado, é Deus determinando certas coisas para ver se o povo quer a verdade ou ama. Como é que você diz isso com relação ao que a igreja hoje vivencia? Eu acho que tem de tudo, né? Mas eu acho que começa com o lobo mesmo. Sim. O lobo vestido de ovelha que faz essa escolha de andar por esse caminho largo e infernal. Segundo lugar, existe também um contingente brutal de ignorância genuína, de paganismo sincero. Em terceiro lugar, existe uma quantidade enorme de necessidade humana real. Que fazem de tudo na hora do desespero. Né? E aparece a cura genuína. A cura genuína existe. Existe até pela mão do lobo. Como Jesus diz em Mateus 7, de 21 a 24. Que o lance em relação ao lobo, vestido de ovelha, vai se dar mal até se arrebentar todo,
é que o Senhor ama tanto a Dona Maria, o seu José, a Dona Joaquina, o povinho Ele que passa tá lá, pelo lobo, né? que ele viaja por cima do lobo. E aí cura a Dona Josefina, realiza uma profecia que o lobo falou aqui, só daquelas, ia matar a pessoa. daquelas que ele tira da caixinha, do horóscopo de profecia, serva minha, não sei o que, ele, é mais uma, fala, e o Senhor cumpre por algum outro propósito na vida dela. Ou o genuinamente possesso pode ficar liberto, porque o lobo foi lá e falou, em nome de Jesus, fica livre. Ele ficou livre. E ele vai para casa, tendo enganado um monte de outras pessoas para continuar o seu caminho de engano, crente que Deus está em conluio com ele. Como diz o Salmo, né? Porque vocês fizeram todas essas coisas e eu não fiz nada, vocês disseram, o Senhor é nosso sócio. Aí o engano do diabo se aprofunda na vida do indivíduo terrivelmente, porque ele fica achando que Deus se acompliciou com a perversidade dele, e mais, que os fins justificam os meios. Como tem muita gente supostamente vindo, Deus tem mais interesse em que as pessoas cheguem, ainda que seja para ouvir a mentira, em nome de Jesus, do que em qualquer outra coisa. É um Deus narcisista, que precisa de muita gente, ainda que seja pelo movimento do engano em operação, né? Agora, nenhum juízo é mais severo do que sobre quem pratica estas coisas. Nenhum. Sobre quem as faz, seja consciente ou inconsciente. Seja o fariseu que fecha a porta do reino de Deus para as pessoas, seja o lobo vestido de ovelha. São os gritos que Jesus dá no Evangelho são com relação a essa moçada, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente não ouve isso sendo falado de meretrizes, pecadores, publicanos, não sei o quê. Você não diz. Não vê Jesus dizer, então, as prostitutas, naquele dia, na reunião das prostitutas, e disse, daquilo haverá choro e ranger de dentes. Mas em Mateus 23, João 8 é filho do diabo. Mateus 23 é ai de vós, 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 filhos do inferno, sepulturas invisíveis, até o fim. E o outro é de Mateus 7, do lobo vestido de ovelha. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É Deus jogando o cara para fora do universo. Apartai-vos de mim. Sabe lá o que é Deus dizer, apartai-vos de mim? Onde é que o cara vai parar? Quando Deus diz apartai-vos de mim. Eles não pensam nisso na hora, né? Não. Na seriedade e na profundidade dessa questão. Está de conluio, aí porque as coisas vão rolando, faltam só umas 4 minutos, é isso? Para acabar tudo? Pelo amor de Deus, passou rápido hoje. Pensam que Deus está de conluio com eles. E tem muita gente vendo a gente em muitos lugares praticando isso. Praticando de verdade, sinceramente enganando, ou seja, conscientemente enganando. Eles também sinceramente enganados e praticando isso sinceramente enganados as pessoas. Não, tem gente que não está enganada, tem gente que tem a consciência do engano. Sabe que tá. Do engano mesmo. Está no esquema, né? Como eu já ouvi, sim, de dezenas. Isso é uma questão lá de Deus, com gente que se importa em pregar o Evangelho. Aqui não, aqui quem manda sou eu, é do meu jeito. Como eu já ouvi o Macedo me dizer mais de uma vez. Como eu já ouvi muitos outros, além dele, me dizerem mais de uma vez. Então, um cara desse está completamente consciente do que ele está fazendo. Eu já o ouvi dizendo, isso aí é coisa de Deus. Eu aqui, nessa mesa aqui, Deus não está decidindo não. Quem manda aqui sou eu. E acha o povo com toda essa necessidade, como você falou, com todo esse paganismo, com a falta de consciência, de informação, de tudo isso, acha um prato feito, né? Aí vai, como vão para Macumba, meu Deus. Se vai para Macumba, para o Candomblé, para não sei o quê, para isso, para aquilo, por que não vai para um culto evangélico? A oferta é muito grande. De Macumba. A promessa, a promessa. A promessa é maior do que Deus. Não é? A promessa é extraordinária. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. É a promessa do alto monte, do pináculo do templo. Né? Deus vira cornucópia. Não é tudo que Jesus resistiu, é tudo que os crentes querem numa hora dessa. Quer transformar a pedra em pão. Quer ir para um lugar onde pedra vire pão. Quer pular do pináculo do templo, quer cometer suicídio protegido.
Olha, eu sei que é ilógico, que é isso, que é aquilo, mas eu vou pular. Como no auge da Donep, do tempo dos Benirrins, dos Cerulos, da Valnice lá, da neurolinguística, da confissão positiva, daquilo tudo, que só se pregava isso, década de 80, de 87 para frente, até 90 e pouco, quando esses castelinhos começaram a ruir, era só isso que se pregava. Eu vi, por exemplo, um dos líderes lá, que ficou nessa de confissão. O que eu atendi de gente que se estrepou ali, não é brincadeira, que pulou do pináculo dos demais. Mais um, eu não esqueci jamais pelo que ele me disse e também por quem ele era, pelo significado de importância dele lá na corte do negócio. Ele falou, veio aqui o fulano, ensinou a gente a decretar isso e aquilo, eu com os meus negócios complicados, mas me disseram que era assim que tinha que fazer. E eu fui, gritei, declarei, decretei, pulei e me estrepei. Me estrepei todinho. Entregou o dízimo? Não, ele deu tudo, só não deu... O resto ele deu. O resto, porque senão fica complicado, hein, coitado. O resto, meu irmão, ele deu e ficou sem nada e pior, fica cínico. Cínico, em geral, ficam cínicos depois. É claro. Cínicos, cínicos, cínicos. Aí um ano depois o cara já estava pegando tudo que é mulher, a mulher dele já sofrendo uma desgraça, aí ele já disse, não, eu estou fazendo a minha parte, contribuindo, leva essa grana lá, vai ficando cínico, 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 cumpre-se o que Jesus disse, fica 2 vezes mais filho do inferno. Então essa é a seriedade das coisas e o pessoal não pode brincar. Quando eu estou falando desses fenômenos, aqui não tem nada de esoterismo, não tem um pingo de neusitioca em nada do que eu digo, não tem nada disso. Eu só não sou um indivíduo disposto a entregar a realidade como direito de primogenitura para quem não tem essa herança. Só por medo de falar o que não, você vê que é se tem um herdeiro de Deus e co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, sou eu, é você, somos nós. Sim. Todas as coisas criadas são dele e Paulo diz, tudo é vosso. O cosmos é vosso, a vida é vosso, o mundo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Eu não tenho medo de nada, de meter a cara em lugar nenhum, nem na porta do inferno, que não prevalecerá contra mim. Não estou disposto a achar que eu tenho que entregar esse mundo de aparições estranhas, de objetos estranhos, de luzes estranhas, ou para os cientistas céticos estudarem o fenômeno esperando que sejam seres semi-humanos vindo de alguma outra galáxia nos visitando, ou entregá-los ao esoterismo da Chapada dos Veadeiros, achando que são seres diabo, né? Querendo manter um contato mediúnico com a gente, ir para lá para ficar esperando, ou seja lá o que for. Eu abro o fenômeno e tento entendê-lo. Cada vez mais eu acho que eu compreendo um pouco mais do que está acontecendo. Hoje alguém pode achar estranho, mas daqui a 10 anos vão me agradecer imensamente por eu não ter tido medo de botar a cara e de tentar entender esse fenômeno. Porque isso vai crescer, meu amigo, como um balão no céu quando a gente era criança, como pipa. Você está dizendo isso? Nessas manifestações nos próximos anos. Que estamos vivendo? Por causa dos tempos, e outra hora a gente conversa sobre esse assunto, que ele demanda um programa inteiro. Ou essa fenomenologia que a gente ficou explicando aqui, ou a fantasmagoria que não deu tempo hoje, que eu iria responder a moça da primeira pergunta sobre os espíritos. Sim, esqueci de declarar isso a ela. Ela pode ler lá no site, no Assombradores de Assombrações e tudo mais, no texto que está lá, que eu creio naquela coisa que a gente discutiu essa semana. Não é o morto, é a projeção traumática. Ou então é outra coisa, se ela quiser uma explicação maior do assunto, ela reformule a questão, quem sabe na segunda-feira a gente volta a ela. Agora, na segunda-feira eu queria fazer a seguinte proposta. Sim. Nós vamos exibir, antes, e eu queria que você pusesse lá no site, de 2 às 3, nós vamos exibir um documentário do Discovery Channel, de uma série que eles estão fazendo,
já há mais de 2 anos, chamado Assombrações. Uhum. Tem toda semana. Eu vou mostrar um deles para ilustrar o tipo de coisa que eles estão mostrando. Então, de 2h30 às 3h30, documentário das 14h30 até a hora até a hora da gente, do Papo de Graça, nós vamos mostrar o Assombrações. Tá. Peço até o Edivaldo, que está nos vendo em casa, já para separar, checar. Eu dei a fita gravada a ele anteontem. E aí, de 3h30 até o final, a gente vai discutir sobre o aqueles tema fenômenos e ver as nuances de verdade, de mentira, de engano, de manipulação, do que é já psicologização do fenômeno, do que é realidade demoníaca, do que é fantasmagoria, do que é a interação do indivíduo com o elemento presente no lugar, como tem que haver no mínimo 1 ou 2 nessa casa, nessa família, nessa nova conjunção de pessoas para estartarem esse fenômeno, enfim, um monte de outras coisas que só ajudam as pessoas a terem mais discernimento de espíritos e a compreenderem muito melhor como nós estamos cercados de engano por todos os lados, e quem não andar com a luz do Evangelho, sem medo da verdade, sem virar avestruz e enfiar a cabecinha no buraco, dizendo, se eu puser a minha cabeça aqui dentro do buraco, eu não estou vendo a guerra, então não estou levando chumbo, enquanto está levando chumbo no traseiro para todo lado, que é como eles fazem, não vê, não tá levando chumbo no traseiro. Meu negócio não é esse. Vamos ver o que está acontecendo, porque os dias são maus. E os sinais e prodígios da mentira, sobre os quais Paulo fala lá, vão crescer imensamente. A operação do erro vai se tornar sofisticadíssima. Não são diabos de tridente, nem de chifre, nem flamenguistas de vermelho e preto. E enquanto as pessoas continuarem tendo o Evangelho só como informação, isso vai só tomando seu lugar, né, e uma informação que não é informação, é um pacotinho. Né? Então a gente tem mais que desenvolver discernimento espiritual, para não ficar impressionado com a adivinhadora de Filipos, na beira da praia. Se fosse um crente passando e não Paulo, ia chamar a mulher para dar um testemunho na igreja à noite. Vamos caminhar juntos. Não é? Porque o que ela dizia? Dia após dia, eis aí servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. É, verdade. Dizemos. E Paulo? Mas qualquer pastor aí, dos Jabes Alencares da vida, do pessoal dos testemunheiros, desses círculos de testemunhos que não param, essa senhora, imagina se um cara desse vai andando assim no aeroporto de Congonhas, aí aparece uma mulher que diz assim, eis aí, servo do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação, para o aeroporto inteiro, na sala da TAM. Imagina você passando e ver uma situação dessa com você, então. Que coisa horrível. Não, eu estou falando o seguinte. O cara anuncia ali. Aí, horrível. Qual é a primeira reação? Ele chama, vem cá comigo. É claro, vem comigo, ela está do meu lado. Claro. Vamos levá-la lá para a igreja. Fala disso na igreja, nem por favor. Me conhecia e soube. Teve uma revelação do Espírito Santo, vai dar testemunho lá na igreja. E aí, ó, as igrejas estão entupidas de adivinhas do tipo de Filipos à beira da praia, dando testemunhos paranormais ou insuflados por outros espíritos, mas porque carregam o elemento da sobrenaturalidade, ou da paranormalidade, ou da adivinhação, ou do conhecimento embutido e secreto, são na mesma hora assimiladas como profetas, profetisas, testemunheiras e outras coisas. Paulo, no entanto, porque o discernimento não era desse, engessado, do óbvio, ele não estava preocupado com as palavras que a mulher dizia, mas com a vibração. Estava lendo espíritos e não ouvindo palavras. Ele disse, sai dela, espírito imundo. Manda sair da mulher um espírito que está dizendo, eis aí, servos do Deus Altíssimo. Que está dando testemunho dele. Vai entender isso.
Para entender isso, Não, pois é, vai entender. tem né? que ter discernimento de espírito. Para ter discernimento de espírito, não pode ser um ser da letra, tem que ser da palavra. Para ser da palavra, tem que ser alguém que anda discernindo e captando conteúdos e sentidos. Se vem carregado de amor ou de ódio, de bondade ou de maldade, são os sentimentos que determinam a luz ou a escuridade do ser. Mas esse é um assunto para uma outra hora. O Rodriguinho já está dizendo ali que acabou Caio, de verdade, né? Mas não sei se você tinha pensado nisso, mas só antes da gente fechar e terminar, você colocou no site recentemente um texto sobre a viagem a Israel. Você queria comentar alguma coisa rapidinho? Eu queria convidar todo mundo para vir. Eu não sei quantos anos mais eu vou ter disposição para fazer essas viagens. Mas essa próxima aqui ia ser sobre uma viagem histórica de Abraão até hoje. E eu não pude fazê-la em maio por causa da cirurgia cardíaca que eu fiz, tive que adiá-la para agosto. Dado aos tempos e dado ao fato de que eu mesmo não sei o quanto eu terei de disposição para ficar levando grupos, eu estou querendo fazer a viagem que eu nunca fiz a Israel, que é uma onde a gente vai trabalhar as questões escatológicas do Novo Testamento em Israel. Visitando os lugares, mas especialmente gastando tempo naqueles ambientes e lugares de geografia arquetípica. Tipo Armagedon. Tipo Megido, tipo Geisel, tipo Vale de Josafá, que é o lugar do juízo, tipo Geinon, que é o inferno, não é? Tipo, enfim, a Jerusalém, a cidade, e a maquete da Jerusalém que gera para a escravidão, que é essa de lá, e da Nova Jerusalém. Tipo, o Monte das Oliveiras se romperá ao meio, como diz Zacarias. Eles chorarão por aquele a quem traspassaram, como quem chora pela morte do unigênito. Tipo, muitas outras coisas, né? De modo, as profecias de Ezequiel do templo, tudo isso. E quem puder, quem tiver meios, vá lá no site, veja com quem falar, lá com a agência de Salvador, ou escreva para Ângelo ou para Cátia, enfim, tem todos os caminhos. Se você puder, venha. E traga alguns. Eu acho que vai ser extremamente rica a viagem, vai ser importante para quem vier. Esse era um estímulo que eu queria dar e pedir que você divulgasse isso o quanto você possa. Vamos orar então, encerrando esse nosso encontro de hoje. Quero mandar um beijo especial para o meu amigo Tomás, que está me assistindo em São Luís do Maranhão. Eu disse a ele que hoje eu ia mandar um beijão muito querido para ele. Então, para você, Tomás, para sua esposa Nazaré, para toda a sua casa, um grande beijo. Eu aguardo você no Encontro Nacional das Estações do Caminho da Graça. Um xará meu aqui está dizendo que o reverendo Hernandes Dias Lopes mandou um grande abraço para você. Que maravilha, está lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu retribuo o meu carinho e o meu abraço a ele e a todos os companheiros e amigos de agora e de outros tempos que porventura estejam nos vendo e ouvindo. Um beijo sincero e carinhoso a todos vocês. Eu sempre fui sincero com todos vocês antes, eu não mudei, eu continuo andando na mesma sinceridade. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós. Ó Deus, eu quero pedir que nós não tenhamos jogado palavras ao vento, e que o que tenhamos dito tenha esclarecido e não confundido, e que, ao contrário, Tu nos remetas para o Evangelho, para a Tua Palavra, com a consciência cheia de fé, com o Cordeiro de Deus assentado no trono eterno do nosso ser, com a nossa mente só sabendo se gloriar na cruz, e com as nossas esperanças todas projetadas para a glória de Deus, que é o que nos dá conteúdo, segurança, raiz, firmeza e espigão. Amém, Deus. Para podermos abrir qualquer pacote sem medo, olhar para qualquer coisa sem medo e podermos discernir qualquer coisa, porque em Jesus nós temos o nosso ponto de partida, nós temos o nosso ponto de vista, nós temos o nosso ponto de apoio, nós temos o nosso ponto de referência, nós temos o nosso ponto de chegada. Em Jesus nós temos tudo. É por causa dele que nós não tememos
E é porque nós cremos e é por isso que falamos. Amém. Que a tua palavra se estabeleça como verdade que ilumina e que gere uma geração completamente nova de discípulos desassombrados, lúcidos, cheios de fé e do Espírito Santo, Amém, que Jesus. tenham mente para pensar e coragem para botar a mão na cabeça de enfermos, que discernam doenças mentais tanto quanto expulsem demônios. Que o Senhor Jesus nos ajude a formar e a vermos surgir gente habilitada para discernir esses novos tempos, essas novas eras e esse mundo tenebroso que se torna cada vez mais estranho e se tornará cada vez mais horrível aos nossos sentidos. Muito obrigado, porque nós, no entanto, não estamos impressionados com nada disso. Ao contrário, nós nos regozijamos, erguemos as nossas cabeças e exultamos, porque a nossa redenção se aproxima. Em nome de Jesus. Amém. Gente boa de Deus, beijão. Amém. Que horas é que está passando a reprise à noite, Chico? Você Sempre sabe? às 21h30. 21h30. Isso. Então hoje, às 21h30, a pessoa vai assistir semana passada. a reprise da sexta-feira passada, Isso. né, que foi o dia que a Adriana participou. esteve, exato. Isso. Então, E no sábado, o Edivaldo está separando sempre o melhor da semana e o reprisando também no mesmo certo. horário. Difícil é discernir esse critério, né? É. Mas com o tempo a gente vai ter o canal e todos eles vão estar lá As já. pessoas podiam, inclusive, votar, né? Uhum. No que querem que seja repetido no sábado. A gente podia criar aí dentro Sim, do legal, site, posso pedir ver. ao Elmo, no Papo de Graça, Qual que eles queriam o que reprisar. eles querem que seja reprisado no site. É bom porque a gente vai conversando, o Chico vai anotando. O Elmo já está vendo lá também, já deve estar até começando a preparar. Com É certeza. tudo conectado. Gente, um beijão, Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Bye, bye. Ok.